esteja aqui, e eu creio que vai ser muito importante fazermos isso. Vamos ler a palavra de Deus? Está escrito aí em João capítulo 4, a partir do versículo 25, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: Que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, repita, então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo, mais uma vez, verso 29, todos juntos: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: Mestre, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: Ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário. Já a ceifa o fruto para a vida eterna. Desde já ceifa o fruto para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o que colhe. Pois é verdadeiro ditado: um é o semeador, e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantaste. Outros trabalharam e vós usufruístes do seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Gostaria que você repetisse aí o verso 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram naquela mulher, creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Verso 41 e 42, todos juntos. Por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos dê a graça de entendermos um pouco mais a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus nos traz, talvez, uma das mais fortes manifestações da graça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque esta mulher, ela tinha todos os motivos, se fôssemos por uma ótica humana mesmo, segundo a visão dos homens, ela seria a última pessoa que Jesus falaria todas as coisas profundas que falou. Aliás, se os homens daquela época pudessem escolher, teriam escolhido alguém muito bem visto por eles, os religiosos. Você pode ver que quando o centurião pede para que Jesus cure o seu servo, que era como um filho para ele, há trechos da Escritura que dizem que
alguns discípulos ou judeus que acreditavam em Jesus disseram: ele nos ajudou com a sinagoga, ele nos ajudou a construir a sinagoga, ele merece que seja feito isso. Ou seja, ali a mais pura manifestação de uma ótica humana para o merecimento. Se fez uma coisa boa, recebe então uma coisa boa. Mas exatamente a graça de Deus é o favor não merecido. Agora, eu preciso relembrar a você o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando ver o que João viu. O texto bíblico declara em João 1,14: e o verbo se fez carne. Vamos repetir? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós estamos exatamente agora vendo esse cheio de graça que João viu. E a narrativa do encontro dessa mulher com Jesus nos mostra isso. Eu quero relembrar a você aqui essas características. Essa mulher foi pegar água sozinha, não era costume, normalmente havia pelo menos duas mulheres andando juntas para pegar água. O espaço desse local até a cidade não era um espaço curto, era um espaço distante. Talvez por isso iam juntas, mas essa mulher foi sozinha. Ela foi pegar água, e assim era feito sempre perto do meio-dia, e era exatamente o meio-dia quando ela fez isso, e outro horário era no final do dia. Mas essa mulher, ela recebe o impacto de Jesus se aproximando dela e perguntando a ela, pedindo, aliás, água para beber. Então surge o assunto que ele era judeu, ela era samaritana. Como pode ser isso? Os judeus não falam com os samaritanos não falam com os judeus. E mesmo assim Jesus insiste com ela ao ponto de dizer: se você conhecer a quem te pede água para beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E Jesus segue ainda dizendo para ela que a água que ele lhe desse, ela não voltaria a ter sede, mas do seu interior se faria uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, ela passaria a ser de uma pessoa necessitada de ter a sua sede saciada, para uma pessoa que seria fonte desta água tão necessária. E é claro, nós sabemos que isso está manifesto no próprio texto. Essa fonte se fez, nós acabamos de ler. Note, Jesus, quando declara isso para essa mulher, o versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. É o que está escrito. E o texto bíblico, então, ele segue, e agora a mulher diz: Senhor, dai-me desta água. E Jesus então declara: vai e chama teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E aí Jesus então declara: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Então, esse texto mostra a graça de Deus. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar e achar o que se havia perdido. Note, tudo aquilo que é perdido deixa de ser cuidado, amparado, protegido. Essa é a nossa condição quando perdidos estávamos. Esta era a nossa condição e a condição atual de todo aquele que não conhece, que não se deixou cuidar pelo Senhor. A palavra de Deus então segue dizendo que não era só necessário ela confessar o seu pecado,
como fez, ela reconheceu que não tinha marido, que vivia distante do propósito, e ela confirma que era verdade as palavras de Jesus. Quantos de nós, e aí eu falo numa linguagem geral, né, o ser humano, esconderia o passado, esconderia, né? Diria assim, né? Alguém falou de mim para o senhor não tem o direito de falar da minha vida. Quantos de nós, talvez, falaríamos assim num primeiro contato com Jesus? Meus irmãos, o ser humano, ele não gosta de ser incomodado. Essa mulher teve sua vida exposta, e ela se submete, ela diz: vejo que és profeta. Versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Acompanha aí na sua Bíblia. E então ela começa a falar de adoração. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que não é aqui, é em Jerusalém. Versículo 20. E então Jesus começa a esclarecer para essa mulher sobre a verdadeira adoração, e é claro, ele confronta a adoração samaritana, que em sua origem estava conectada com a adoração a outros deuses. Se você for estudar o assunto, você vai ver que a adoração dos samaritanos começou com 2 bezerros de ouro levantados por um rei em determinado período do povo de Israel, quando Israel estava dividido em 2 grupos. Israel de um lado e Judá, que sua sede era Jerusalém, portanto o templo. E aí o texto bíblico segue, Jesus confronta a fé dessa mulher. Nós falamos sobre a fé samaritana, que era baseada no Pentateuco samaritano, que era um texto completamente retalhado, modificado do Pentateuco original judaico, o qual é utilizado até hoje. Você pode ter à mão esse material, é chamado a Torá, não é? Eu tenho a alegria de ter esse material, excelente material, que consta inclusive os comentários das 2 escolas rabínicas que influenciaram a formação do judaísmo por no período que se deu antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, por mais ou menos 160 anos antes de Jesus nascer, o judaísmo se formou com a perseguição para com os judeus por parte de Antíoco Epifânio. O texto segue, então, Jesus manifesta para esta mulher que quem adora a Deus deve adorar em espírito, e só a adoração em espírito e em verdade, ela é recebida por Deus, e na última mensagem nós abordamos a respeito disso. O texto bíblico segue evidenciando que essa mulher vai progredindo. Ela agora ela primeiro chama Jesus de profeta, porque os profetas falavam a respeito da vida das pessoas e seus pecados. Normalmente eram os profetas que denunciavam o pecado das pessoas, em especial o povo de Israel, Judá e assim sucessivamente. Mas logo no verso 25, que nós começamos a nossa leitura hoje, ela progride um pouco na sua fé. Ela diz: disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Ela não cogita que Jesus é o Messias, não, ela não cogita, mas ela sabia que viria um Messias. Muito bem. Logo em seguida, Jesus declara para ela: sou eu que falo contigo. Ele usa o termo aí, eu o sou. Aqui é a primeira vez que Jesus cita essa fala. Ele cita novamente no momento que ele é preso. As pessoas perguntam se ele era Jesus, e ele declara exatamente isso: eu o sou. Ali fazendo referência a um texto do Antigo Testamento, onde o Senhor disse para Abraão, aliás, disse para Moisés: eu vou mostrar quem eu sou. Numa tradução, um dos sinônimos para
o eu sou me enviou a vós. Eu gosto mais desse sinônimo do texto hebraico. Inclusive, na época do seminário, nós tivemos o privilégio de estudar especificamente o texto original desse versículo, onde um dos sinônimos aplicados é: eu vou mostrar quem eu sou. O eu sou me enviou a vós. Mas, pastor, o que é o eu sou? O eu sou me enviou a vós, porque não se pode mensurar Deus com uma palavra, um nome. Não se pode. Não é possível. Por isso que Deus tem tantos nomes. E mais ainda a pessoa de Jesus. Só abrir um parênteses aqui, irmãos. Você vai ver no Antigo Testamento pelo menos 30 nomes atribuídos a Deus. Mas eu estou botando 30 nomes aí, colocando até aqueles que são pouco citados, porque seriam 17 nomes principais, quando se refere a Deus no Antigo Testamento: Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, e aí segue tantos outros nomes de Deus, total de 17. Se procurar, você vai encontrar mais, aí eu estou atribuindo 30 para ser generoso. Mas no Novo Testamento, os nomes atribuídos à pessoa de Jesus ultrapassa 50 nomes. Quem tem a Bíblia Thompson, procure depois os nomes de Deus. Você procura nomes e você vai encontrar nomes de Deus, nomes de Jesus, nomes da igreja, e você vai ficar maravilhado. Por que Jesus tem mais nomes atribuídos a ele? Vamos entender um pouco sobre nomes. O nome na Bíblia está atribuído às características de quem o carrega. Jacó teve o nome que teve por causa que no momento do nascimento ele nasceu pegando no tornozelo do irmão para sair do ventre. Então era dado o nome. Esaú nasceu já com pelos, com cabelos visíveis, cabelos grandes em sua pele. E então o nome Esaú tem a ver com essa característica. E provavelmente, por causa disso, que o Senhor Deus, há momentos que o próprio Deus interfere no nome de alguém. É o caso de Abraão, porque o nome carrega características da vida. E Abraão, a partir da aliança, carregaria uma parte das bênçãos do Senhor. Só uma pequena parte, porque não seria possível todas. Não seria possível. Só indo para a glória, só estando com Deus para ver tudo. Então Deus pega um pedaço do nome dele e acrescenta o nome de Abrão e passa a ser chamado Abraão. Abraão. O nome carregava as características da pessoa. E então, Abraão agora carregaria características. Qual era? A bênção do Senhor é sobre ele. A bênção de Deus é sobre ele. Em resumo, ele seria pai de nações, como Deus é pai de tudo que existe. Deus compartilhou capacidades dele com Abraão. E então, o nome carregava características. E aqui, você vai encontrar muito mais nomes atribuídos a Jesus. Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco. Você vai encontrar inúmeros nomes. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. E por ter habitado entre nós, e nós vimos cada nome atribuído, é a manifestação de uma característica da pessoa dele. E aí, não diminuindo Deus em nada, pelo contrário, este Deus maravilhoso se revelou em seu Filho, em Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, se você quer conhecer a Deus, você tem que ter muita oração e muita escritura sagrada em sua vida. Já citamos quais são as duas formas de ler a Bíblia indispensáveis para o crescimento. Ler do começo ao fim, Gênesis até o final. Leia até o fim. Eu estou terminando atualmente o Antigo Testamento.
Já estou no finalzinho ali, chegando já em Malaquias. E vou até o fim do texto, com meta. E quando terminar estou falando a minha leitura pessoal, eu vou para o início novamente, vou começar em Gênesis de novo até o fim, com meta de leitura, tantos capítulos por dia para poder ler rapidamente. Inicialmente eu coloquei a minha leitura anual para ser nos 6 meses, com o objetivo de ler num ano 2 vezes. Você pode fazer em 3, se você quiser, tem lá, principalmente esses aplicativos de Bíblia, você encontra muitas formas de plano de leitura bíblica. Mas independente disso, você tem que ter esse primeiro plano, leitura do começo ao fim, e você tem que ter a sua outra forma de ler a Bíblia, que é ler estudando a Bíblia. Onde você está ali estudando um tema e percorrendo a Bíblia, visando o seu crescimento, sua edificação. Muito bem. Então, essa mulher, ela teve uma das manifestações talvez uma das maiores manifestações da graça do Senhor. Por quê? Porque nesse texto, e uma prova é que hoje é, se eu não me engano, a 4ª mensagem, só nesse texto, e eu digo a você que se nós fôssemos ministrar nesse texto, pode colocar aí 10 mensagens de 1 hora tranquilamente. Eu não estou aqui puxando para mim, dizendo, oh meu Deus, como eu sou bom. Não, está repreendido aqui. Se você entendeu isso, você não entendeu nada. Eu estou dizendo que o texto é tão profundo que nós precisaríamos de muito mais tempo. Isso aí exalta a Deus e nos diminui na nossa capacidade. E que bom. Amém, queridos? Eu quero deixar claro aqui que se o texto é tão profundo assim, a gente precisa de tanto tempo assim, Deus é exaltado e nós temos que ficar de cabeça baixa. Eu digo, Senhor, se não é o Senhor dando graça e misericórdia, não tem como. Por isso que não tem, irmãos. Olha só, eu não sei se você percebeu, mas as mensagens que nós pregamos, elas são aquilo que você tem que ter estudando a Bíblia na sua casa. Por que esse texto está escrito assim? O que isso significa? Por que ele falou, eu sou o que falo com você? Do que isso faz referência? Se você tem pelo menos 2 Bíblias de estudo, uma de comentário e a outra a Bíblia Thompson, você tem como encontrar pelo menos parte do que eu estou falando. E com isso eu estou visando abrir a sua visão, porque se tiver alguém aqui, é claro, não precisa se manifestar, não faça isso, é só uma reflexão. Se tiver alguém aqui dizendo, pastor, eu não vejo sentido em ler tantas vezes a Bíblia, eu já sei. Basta eu perguntar, então me explique o que significa o eu sou na Bíblia. Aí a pessoa fica olhando. Irmãos, eu já vi de tudo. Dentre elas, pessoas assim, achando que já sabiam. Aí eu faço 3 perguntas para a pessoa, ela não sabe responder. Como que sabe? Como que sabe? Não, pastor, já sei evangelizar uma pessoa. Eu já perguntei, né? Foi até no curso Homem ao Máximo. Eles não falaram que já sabia evangelizar, mas eu perguntei, porque um dos assuntos que nós estávamos tratando é que o homem, o marido, o pai, ele tem que ensinar a palavra para o filho. Aí eu perguntei para dentro da sala com 2 textos, me diga aí 2 textos para você provar para o seu filho que ele precisa aceitar Jesus. Meus irmãos, nós tivemos um ou outro citando um texto, um ou outro citando um erro. Não, esse texto tem nada a ver. Ou seja, a pessoa sabe o que tem na Bíblia, mas ela não sabe, tá? Ela não sabe manusear a Bíblia. Então o que ela deve fazer? Ela deve se dar ao treinamento. Ela tem que ser treinada. Ela vai anotar o texto, que ela vai explicar por que eu tenho que aceitar Jesus como Senhor Salvador. Ela vai ler várias vezes, ela vai estudar esse texto, de forma que quando lhe for perguntado, o que eu faço, por que eu tenho que aceitar Jesus, ela já fez essa observação.
E eu já disse aqui também que para esse crescimento, todo crente tem que buscar dar estudo bíblico para o novo na fé. Um novo na fé que não sabe nada, você deve ter a visão de ajudá-lo com o estudo bíblico. E aí, é claro, nós temos o material, são pelo menos 3 etapas de discipulado dirigido para você que já é crente, você poder ajudar alguém. E ajudando essa pessoa, você cresce espiritualmente. Porque quem está dando discipulado vai receber a seguinte pergunta: mas como é que é esse texto aqui mesmo? Não entendi. Aí você tem que explicar. A pessoa vai chegar dizendo: olha, eu estou com um problema assim desse jeito, o que a Bíblia diz sobre isso? E aí você tem que, normalmente eu oriento os que eu dou treinamento, né? Eu digo: olha, o que você não souber, você anota lá na hora e você se compromete que no próximo encontro você vai trazer a resposta, a resolução. E aí durante a semana você vai estudar e aí vem o crescimento espiritual dessa pessoa. É esse tipo de treinamento que leva o crescimento espiritual. Esse tipo de treinamento. Ok? Eu acho interessante eu dizer isso aqui, porque pode ser que alguém entenda que alguns têm uma mente mais iluminada do que os outros, né? Ah, o pastor nasceu já sabendo a Bíblia. Meu irmão, lembra quando eu contei aqui sobre a congregação que nós começamos ali do zero praticamente porque ela tinha 3 meses só de existência, um ponto de pregação, né? Quando nós assumimos. Tinha alguns convertidos e aí nós assumimos ali o ponto de pregação. Eu dava estudo bíblico para 60 e poucas pessoas, era solteiro, e eu dedicava o horário da manhã, da tarde e também da noite para dar estudo bíblico. Desse povo todo, era todo dia, todos os dias, solteiro, ou seja, eu estou dizendo para você que eu estava do jeito que a Bíblia diz: o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? E nesse período Deus tinha dito para mim: você não vai namorar tão cedo. Foram 2 anos e meio sem namorar, porque Deus havia dito para mim que eu não poderia namorar. Eu me lembro até a frase que Deus disse: para que eu manifeste o que você tem me pedido, somente, totalmente na minha presença. Foi dessa forma que eu ouvi a voz de Deus. E eu parti para a obediência e realmente foi um período de grande edificação da minha vida. Eu terminava o estudo, a pessoa disse: ai meu Deus, estou tão abençoado. Mas quem estava abençoado era eu, porque eu estava sendo treinado por Deus. Como que era possível dar estudo bíblico para tanta gente? Não era individual como eu faço hoje. Muitas vezes era 3 pessoas ao mesmo tempo numa casa, cada uma com uma folhinha, Boas Novas para você, o estudo bíblico que uso até hoje. E ali 7 lições com aquelas pessoas, uma vez por semana. Eu até conto aqui a história, né? Tinha pelo menos 3 senhoras que tinham idade ali de ser minha avó, irmãos, ser minha avó mesmo, e que elas se revezavam para poder me acompanhar, porque nem sempre, é claro, eu poderia ir sozinho. E foi um período de grande crescimento na minha vida, quanto ao conhecimento da Escritura Sagrada. Então, fecha parênteses aqui, vamos voltar. A graça de Deus é a grande marca dessa experiência. Jesus e a mulher samaritana. Esse texto nos mostra como Jesus trata, como Deus trata aqueles que ninguém quer andar junto, que era o caso dessa mulher. Certamente mal vista pelos 5 casamentos. Certamente mal falada, porque agora ela estava num relacionamento provável de adultério. Há uma certa divisão entre os que creem que ela estava em adultério e outros que dizem que ela tinha um relacionamento informal. Portanto, não era marido dela. Mas dá muito pano para manga isso aí, mas independente disso, ela estava vivendo em pecado. E o efeito dessa graça gerou uma postura da parte dessa mulher. Olha aqui, ó. Continuando aí, observando o texto, João capítulo 4, o verso 28 diz: quando Jesus declara: eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou quem?
eu sou o Messias, eu sou o Cristo esperado, que ela mesmo cita no verso 25. Aí vem o verso 27, que os discípulos chegam, se admiram de vê-lo falando com a mulher. Eles aqui literalmente desconfiaram de Jesus, tá, irmãos? Os irmãos estão ouvindo? Os discípulos aqui ficaram pé atrás com Jesus. Mas como assim está conversando com uma mulher? Aqui não era questão se era samaritano ou não. Aqui desconfiaram de Jesus. E Jesus foi duro com eles. Senhor, come. Verso 32. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Hoje em dia, um pastor vai falar isso para um membro da igreja, fica chateado, né? Vai ficar chateado. Meu irmão, receba aí na sua vida. Glória a Deus. Jesus tinha que fazer isso. Os discípulos andaram com Jesus tanto tempo e agora estavam pensando mal porque ele estava conversando com a mulher. O negócio é esse. Aliás, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu tenho uma conduta assim, ó. Eu caminho com a pessoa. Essa pessoa sempre me identificou uma postura. E eu já caminho há anos com essa pessoa. Vamos supor, essa pessoa sempre foi calma, sempre foi tranquila, serva de Deus. Aí, de repente, alguém chega para mim dizendo que ela estava xingando e batendo em alguém. Eu vou acreditar, irmãos? Vou acreditar? Não, não. Os irmãos que já comeram aí 1 quilo de sal com o pastor, vocês já estão juntos há bom tempo, sabem como é que é. Meu irmão, pode chegar quem for contando, eu não vou acreditar, porque eu vou acreditar naquela conduta que fulano sempre me apresentou. Não é possível que de repente endoidou, não é possível. Quando você convive com alguém, se ele tem aquela conduta errada que agora estão contando, ela vai ter aparecido em algum momento na sua presença. E aí os irmãos mais velhos aqui, eu acredito que hão de confirmar comigo pela sua experiência de vida. E com isso, irmãos, eu digo a vocês que eu tenho angariado muitas coisas boas. Quantas vezes eu teria que ter pedido perdão para alguém? Porque levantou-se um mau testemunho, um falso testemunho, na verdade, não um mau, mas um falso. E na hora que chegou para mim, eu não acreditei, porque de acordo com o que eu convivi com a pessoa, fora de cogitação. Fora de cogitação. E aí depois, o que ficava claro era exatamente que era um falso testemunho, e eu, graças a Deus, não caí nele. Por isso que eu queria, nesse parênteses aqui desse assunto, deixar claro uma boa pedida para você. Não seja rápido para falar de alguém que alguém chegou para você contando agora uma coisa que não combina com o que você conhece da pessoa. Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Nós somos crentes, irmãos. Nós somos crentes. Me recordo de uma pessoa que viu na frente da igreja o pastor, o nosso pastor da época, lá no Acre, e ela passou de carro, né? Passou muito rápido, e ele estava com, segundo o que ela viu, um cigarro na mão. A igreja estava fechada, e ele sozinho na frente, e viu um negócio branco entre os dedos, não aguentou. Eu não acredito que meu pastor está fumando, não é possível. Aí voltou, era uma caneta branca que ele brincava, irmãos, nos dedos. Ele brincava entre os dedos, balançando aquela caneta. Não sei o que ele está aí. Meu pastor, quem conhecia ele, conhece, né? Sabe que ele, tipo assim, não tem nada para fazer aqui, eu tenho que esperar aqui, eu vou brincar com essa caneta. E a pessoa, se aquela pessoa fosse uma pessoa sem sabedoria, teria saído divulgando o quê? Vi o pastor fumando. Olha o rolo. Meu Deus. E pasme você, haveria sim pessoas que diriam, eu já desconfiava. Aí, rapaz,
O negócio é sério. Meu irmão, não jogue fora a sua conduta de homem de Deus, mulher de Deus. Ah, pastor, mas o senhor também já passou poucas e boas. Já, irmão, eu já não acreditei em coisas que depois eram. Mas ficou feio para quem? Para a pessoa. Tudo quanto é voto de confiança, de que fulano é uma pessoa séria, ela depois é que vai ficar constrangida. Pastor, o senhor acreditou em mim mesmo eu estando errado. Ficou feio para quem, irmãos? Não é? Gabinete mesmo, já ouvi cada história. E aí alguém me perguntava, pastor, o senhor acreditou? Acreditei. Se não for verdade, daqui a um tempo eu vou saber. E aquilo que não era, realmente eu soube depois. Ficou feio para quem? Não foi para mim. Aliás, eu sempre digo assim, ó, fulano, eu acredito em você, e eu quero deixar claro que aqui jamais você vai falar e bater o pé dizendo que é, e eu vou dizer, não é. No sentido, né, a pessoa, coisa feia, a pessoa sai e diz, olha, pensa que eu acreditei. É. Eu acredito que isso é excelente. Quem vai me provar se eu não devo confiar é a pessoa. Nós somos crentes, confiamos e acreditamos que Deus está fazendo uma obra, que fulano que era ruim até outro dia, amanhã ele vai ser tratado, vai ser curado, Deus vai entrar na vida dele, Deus vai converter, Deus vai mudar a história dele. Agora, se a conduta declara que não, é a pessoa que está declarando que não. E aí sim. E aqui, nesse texto, essa mulher é impactada com a notícia. Eu estou falando com o Messias. Meus irmãos, essa mulher foi buscar água, ela esqueceu até que queria água. O verso 28 diz, então, deixando o cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. Verso 29, repita. Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Entenda aí, ó. Quando ela diz assim, vinde, vede um homem que disse tudo o que tenho feito, aqui não está escrito, porque não é necessário. O que ela diz para o povo? Ó, eu tive 5 maridos, ele falou. Eu estou num relacionamento inadequado e ele falou isso também. Esse homem não é um profeta. Ele é o Messias, ele disse para mim. E aí, por causa do dito, o povo foi. Irmãos, mensagem para você. O que é que impacta a vida das pessoas, que toca a vida das pessoas? É quando a nossa vida muda. E para mudar, nós temos que deixar o pecado. E para deixar o pecado, só quando Deus fala conosco, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que esse mundo, essa terra, precisa de pessoas que digam, eu sirvo a Deus porque Ele revelou os meus pecados. Ele falou, me mostrou os meus pecados. Entenda, no momento da conversão, quando você aceitou Jesus, Ele mostrou os seus pecados. Há uma diferença de quando Deus faz isso e quando o diabo faz isso. Quando o diabo mostra os pecados, ele mostra no tom de acusação, de destruição, de que nada mais vale a pena. Mas quando o Senhor Deus mostra os nossos pecados a nós mesmos, foi nesse dia que nós nos arrependemos, pois nós vimos a distância que a nossa vida tem dele. Isso foi uma experiência transformadora, irmãos. É quando você vê os seus pecados, quem você é. Só Deus pode promover isso. Então essa mulher foi e disse isso para o povo. O que é que causou? Afinal de contas, ela, tudo indica, era conhecida como uma pecadora. Então, o testemunho dela arrebatou uma multidão para ir ver Jesus. Verso 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Repita o finalzinho, disse-me tudo o que tenho feito.
o que ela tinha feito? Teve 5 maridos, e o que tinha agora não era dela. Claro que a Bíblia resume, mas ela deve ter expressado com detalhes sua vida pecaminosa. Aí eu pergunto, os que ouviam ela lá em Samaria também não eram pecadores igualmente? Afinal de contas, todo homem nascido desse mundo, com exceção de Jesus, nasceu debaixo da herança de pecado. E Adão, Adão inicialmente não tinha herança de pecado, até que pecou e trouxe sobre todos nós. Meus irmãos, o efeito do que aconteceu, da graça na vida dessa mulher samaritana, gerou ela pregar às pessoas: eu encontrei com Jesus, eu encontrei com o Messias. Qual é a grande ênfase do encontro? Ele me mostrou os meus pecados. Por isso, irmãos, que o Evangelho não é, eu agora sou da igreja e depois que eu entrei para a igreja eu tenho um emprego bom, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um carro top de linha, eu tenho um empregão. Irmãos, isso não é marca do cristianismo. Isso aí Deus te dá de quebra. Quando eu falo de quebra, você entende a expressão, né? Você foi abençoado, porque agora você é filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo, seu nome foi escrito no livro da vida, você agora foi feito nova criatura, seus pecados foram perdoados. Essa é a grande notícia. E aí, meu irmão, o resto é de quebra. O resto vem depois, mediante uma conduta diante do Pai. Claro que Deus quer te dar uma família abençoada. Claro que Deus quer te dar conforto para você promover para a sua família. Não tem pecado nenhum nisso. Aliás, irmãos, diga-se de passagem, diga-se claramente, ter dinheiro não é pecado. Se torna pecado se você ama o dinheiro mais do que a Deus. Dinheiro é um problema, pastor. Não, irmão, é solução. Você quer viajar, você viaja. Quer trocar de carro, você troca. Dinheiro é solução. Se torna um problema se você ama. Se você ama o dinheiro. Então, o texto bíblico vai dizer que essas pessoas pediram para Jesus ficar com eles. Quero lembrar, irmãos, que os judeus não falavam com os samaritanos, hein? Vocês perceberam aqui? Alguém cita aqui para Jesus: não, pode ir embora, pode ir embora. Alguém fala assim? Os judeus não falavam com os samaritanos. É citado isso aqui? Não, irmãos. Agora eles estão diante do Messias. E diante do Messias, olha o efeito. Verso 41. Por causa das suas palavras, nós não cremos mais. Verso 40. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram que permanecesse com ele. E ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito, mas nós cremos. Nós cremos. Já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor Deus enche o seu coração com essa mensagem. A maior manifestação da graça de Deus foi Ele ter mostrado os seus pecados e você ter se arrependido deles. Você recebeu um novo nome. Você é povo de Deus agora. Você foi adotado em Cristo Jesus. Você é chamado filho de Deus por causa disso. Você recebeu o Espírito Santo do Senhor. Eu costumo dizer, irmãos, Deus poderia ter feito um castelo de pedras preciosas e ouro finíssimo e colocado o Espírito dele lá, mas Ele escolheu você. Você. Diga o seu nome: Renato. Diga o seu nome: Renato. Eu estou dizendo o meu, né? Diga o seu nome aí: Renato. Ele escolheu colocar o Espírito dele aí.
neste lugar, nesta vida que tem um nome. Você carrega um nome, uma característica. E agora, por ser cristão, você carrega a característica do Cristo. Uma nova vida. Agora, eu chamo a sua atenção. Essa mulher, os pecados delas foram mostrados por Jesus. Ela foi impactada quando ouviu que ele era o Messias. E ela largou tudo, porque agora a água não é mais importante. Eu quero dizer aqui hoje à noite que enquanto as coisas que te mantêm são mais importantes, você não vai impactar ninguém. Mas se você entender que essa água que você veio buscar, que essa vestimenta que você está procurando, que essa comida que você está procurando, fazendo alusão ao texto de Mateus, não estejais ansiosos pelo que haver de comer ou vestir ou beber, mas antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu sei, meu irmão, que se você está passando uma dificuldade financeira, seu coração está aflito. Mas eu digo a você, a sua aflição mesmo deveria ser se os seus pecados permanecem em você. Porque a resposta de oração para a sua família, você falar de Jesus na sua casa, não tem efeito. Porque um coração, uma pessoa para ser usada por Deus, para falar desse Jesus, ela tem que ter vencido as suas lutas internas, ela tem que ter deixado tudo que ela dava valor, e tem que ter colocado em primeiro lugar o valor do Messias. Você quer ser extraordinário na sua geração, você quer fazer a diferença, você tem que ter os seus pecados resolvidos, e pecados resolvidos são pecados perdoados. E o texto diz que por causa disso, pessoas soltaram o que tinham e foram ao encontro de Jesus. Não é isso que nós temos buscado, irmãos? Você, mãe, que tem os seus filhos afastados do Evangelho, você, mãe, que os seus filhos nunca aceitaram Jesus, não é isso que você quer, que seus filhos saiam de onde estejam e venham ouvir Jesus? Você convida para o culto, a pessoa não quer. Meus irmãos, a nossa vida precisa ser transformada. E quem convive conosco sabe a nossa vida, sabe se nós somos realmente cristãos. Esse povo sabia quem era essa mulher e ela contou: eu tive meus pecados revelados. E então caiu a ficha lá e disse: meu Deus, essa mulher teve uma experiência forte mesmo. Quem é que assume uma coisa dessa? Ela era mulher, irmãos. Num tempo complicado para as mulheres. De certa forma, não era do jeito que alguns pintam, mas de certa forma sim, sempre foi. Eu quero deixar claro aqui, você precisa compreender, enquanto não for mais importante para você sua comunhão com Deus, sua vida com Deus, enquanto você tiver pecado de estimação, tiver situações irresolvidas, não espere o resultado do Cristo vivo na sua vida. Porque quem convive conosco sabe se aquilo é verdade. E só tem um jeito, irmãos. Quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, e não existe poder que não passou primeiro pelo arrependimento. Não existe poder de Deus na vida da pessoa sem antes ela ter passado primeiro pelo arrependimento. Fique de pé no seu lugar. E eu faço aqui um apelo. Se renda ao Senhor. E aonde nós passarmos e falarmos dele, que as pessoas vejam em nós essa experiência do Cristo em nós. Que as pessoas que nos conhecem digam: eu conheço essa pessoa e eu vi algo diferente sim acontecer. Eu quero ouvir essa mensagem que mudou a vida dele, que mudou a vida dela. Que a graça de Deus seja sobre nós. Meu Pai, nos ajude. Nos dê a graça, Senhor, de te obedecer. Mostre os nossos pecados, Senhor. Pecados ocultos, pecados que nós não achamos que é pecado. Revela-te a nós, Senhor, e eu oro assim, pedindo, juntamente com meus irmãos. Nós precisamos totalmente do Senhor.
Nós não precisamos muito. Nós precisamos totalmente. Nós precisamos de tal maneira. Ajuda-nos, Senhor, a termos a coragem de dizer que nós deixamos os nossos pecados. Pecados conhecidos pelas pessoas. Pecados conhecidos porque quem peca, Senhor, quem vive no pecado, expõe por meio de uma conduta pecaminosa. Nós te pedimos, Senhor, entre na nossa vida e transforma de tal forma que os nossos contatos com as pessoas, que são pecadoras, pois todos nós nascemos assim, seja um contato impactante, transformador, que as pessoas queiram ouvir a mensagem que nós ouvimos, que as pessoas queiram ver Jesus como nós vimos. Nos ajuda, Pai. Levante as tuas mãos.